É o quê? A verdade. Jesus ama a verdade no íntimo. Quando a verdade é manifestada, seja por uma confissão, pedido de perdão, ou a verdade sobre um pecado, parece que tudo de podre que tem na gente perde o foco, e ele olha só para a verdade, e ao invés de dizer miserável, ele diz amado. Disseste bem. Nesse contexto, quando ele diz disseste bem, olha isso, gente. Ela percebe que está diante de alguém que ela julga ser um profeta, mas é o filho do Deus vivo. Aí Jesus deixa algo muito claro para ela. Quando ela diz assim, aonde é que se deve adorar? Volta a fita, rebobina para entender isso aqui. Nessa cultura ocidental nossa, a gente acha que adorar é vir para o culto, levantar a mão e dar glória. Mas a manifestação de adoração, desde o dia em que Deus constituiu a adoração no deserto, depois da libertação do seu povo do Egito, a adoração em todo significado, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela revela entrega, ela revela sacrifício. Por isso o Senhor dizia na prestação de culto no tabernáculo ou de adoração no deserto, Moisés, deixa claro que ninguém do povo se apresente diante de mim com as mãos. Aí lá na lei do levirato ou em toda a junção de Levítico, ele vai dar a instrução de quanto cada um deveria entregar, em que condição, de acordo com o seu pecado. Por exemplo, se alguém tivesse um pecado X, aí ele dizia, leve 2 bodes. Se fosse ações de graça, ele dizia uma ovelha. Se fosse consagração de filho, um bezerro ou 2 pombinhas. Vai estipulando de acordo com a necessidade de cada um. Quem está ouvindo até aqui, diga amém. Porque a adoração em toda manifestação bíblica não tem a ver, nunca teve, nunca terá com glória a Deus, aleluia ou liturgia oriental. Tem a ver com entrega. Por isso Davi já conhecia a liturgia, o ritual, mas mesmo assim se sentia vazio depois do pecado de Betseba. Ele não ofereceu nenhum bezerro nem 2 não, foi uma matança aquele dia. Depois do que ele fez com Betseba, ele fez tudo o que podia para através dos ritos, da entrega e da oferta, olha isso, estou falando de Antigo Testamento, para conseguir fazer Deus se voltar novamente para ele de novo, para ter restituído a alegria da salvação. Mas aí ele vai escrever um pouco mais à frente, e ali ele fala da decepção dele, do arrependimento verdadeiro dele, não quando escreve o 51, mas quando capítulos mais à frente, ou melhor, salmos mais à frente, ele diz assim, tu não te comprases em ofertas, porque se assim fosse, mais holocaustos eu te daria. Agora, ó tempo, eu sei que para ti um espírito quebrantado e um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Agora ele trouxe a oferta certa. Por quê? Porque a adoração não tem a ver com ritual litúrgico. A adoração não tem a ver com finanças. Mas Camila, envolve tudo isso se você tiver a intenção certa. É isso que Deus está olhando. Se eu pudesse falar isso aqui, a grosso modo eu diria, Deus ama a oferta, mas só se a oferta falar do ofertante. Se não falar, para ele não é nada. E aí dentro desse contexto, para você entender o que está aqui no capítulo 4, quando ela se percebe, quando ela nota, que está diante de uma situação de pecado confessado, e acredita que está diante ou de um profeta ou de um sacerdote, seja o que for, de um judeu a quem ela considera superior a ela. E por quê? Porque todo samaritano sabe que está na condição do erro. E quando você está na condição do erro, o outro pode não ser um nada, mas se ele tiver certo, ele tem autoridade sobre você. Aí, parece que ela sai da conversa, mas ela não sai da conversa não. Ela diz assim, aonde é que se deve adorar? Se você olhar com a visão ocidental, você diz assim, ficou sem graça. Jesus acabou de dizer, tu tiveste 5 e o 6 que tu tem não é teu marido. Aí ela diz, onde é que se deve adorar? Fica parecendo que ela saiu da conversa, tipo assim, tem um culto por aqui, deu uma de crente. Porque não sei se tu já percebeu, crente é assim. Tu entrar no teu prédio, ou no escritório, a pessoa achar que tu é crente, ela começa a cantar um hino do nada. Só para tu ver que ele é crente. Aí quem olha a grosso modo, pensa assim, ficou sem graça, tentou fugir da conversa. Não, porque o pior não é saber o que eu tenho que fazer depois que o pecado é confessado. O pior é confessar. Depois que eu confesso, irmão, o que eu tenho que fazer vira fichinha. A pior prisão do pecado, você pensa assim, eu não posso falar por causa disso, por causa daquilo. Exatamente, porque o pior, na verdade, é falar. Depois que você fala que desaba tudo, aí tu começa a construir de novo.
Então, quando ela percebe que está diante da oportunidade de ser livre dessa cadeia, não, ela não foge da conversa, ela entra dizendo, aonde é que se deve adorar? Vou traduzir, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? Nas entrelinhas, olha o que ela está dizendo, como é que eu resolvo isso aqui, profeta? Ela não está com medo não, ela está dizendo, tá bom, já falei, estou no rolo, agora eu quero resolver. Por quê? Ela está deixando claro que na verdade ela sempre sabe que está errada, só que ela não tem como resolver. E ela diz, por quê? Olha o que ela diz. Porque assim, eu levo essa oferta no templo ou no monte, porque ela jura, ela tem certeza, que Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, no templo, para ela poder dizer, mas você sabe que no templo a gente não entra, né? Porque vocês não deixam. Ela jura que vai dizer isso. É um jeito dela dizer, falei, não tenho vergonha, é isso mesmo, e não se mete na minha vida. Porque vocês dizem que a gente está errado, mas não dizem como a gente tem que se consertar. E tem uma cambada de pregador assim. Uma cambada de pastor. Cambada, Camila, cambada, que isso não é povo. Toda mensagem que visa apontar o erro de alguém deve mostrar onde está a porta de saída. Deve mostrar onde está o lugar do conserto. Se vai apontar alguém para dizer que está errado, então ensina o caminho de onde está o certo. Porque senão você só buga a cabeça da pessoa. Aí ao invés de ficar só errado, fica errado e doido. Aí ela diz assim, onde se deve adorar? No templo ou no monte? Só que ele vem com algo que ela não imaginava. Porque Jesus tem um poder de sintetizar coisa complexa que deixa a gente pirado. Lembra do episódio? O povo vem com a lei, traz a mulher adúltera, pega no ato. Rapaz, aquilo era para bugar. Imersão teológica, a gente ia ficar doido. E agora? E agora? A gente ia dizer, o culto volta aqui daqui a pouco. A gente vai estudar esse caso. Não, Jesus não. Jesus pega a situação mais louca e complexa que podia acontecer em cima da hora. Ó, tá aqui, ó. Pega no ato. Moisés disse, aí traz a lei para respaldar. Rapaz, Jesus pega um troço que não está na lei. Mas tem respaldo tanto como se fosse a lei. E ele sai da situação em 5 minutos. Que 5? 60 segundos. Ele olha para ela, está a lei, está o ato. A síntese dele. Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Acabou a imersão teológica de Jesus. Resolveu na hora. Deu-lhe um seminário, bugou a mente de todo mundo, vai todo mundo para casa estudar. Rapaz, ele falou, mas está errado. Não sei. Ele olha para ela, João 4, e diz assim, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Então quem está errado? Obrigado, ainda bem que tu estava aqui. Vamos lá, gente. Jesus está deixando claro que se o lugar certo do concerto é no templo em Jerusalém, significa que os samaritanos estão errados. Estão errados. Não é um julgamento, é uma constatação. Não precisa ficar preocupado com isso. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Entre linhas, tradução, Jesus está dizendo, tu sabes que se tu quisesse levar oferta para a expiação desse pecado, a única forma de ser liberada era num altar legítimo, por um sacerdote legítimo. E esses aí só estão aonde? No templo em Jerusalém. Mas como é que uma samaritana vai entrar em Jerusalém, gente? Não entra. Eu imagino ela preparando já o fôlego para argumentar e ele deixando claro, dizendo, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, você sabe que vocês estão errados. Só que ele termina sintetizando, dizendo assim, nem no templo, nem no monte. Porque ela diz, eu levo essa oferta onde? No templo ou no monte? O que ela está dizendo nas entrelinhas é isso aqui, ó. O que Jesus, está dizendo é isso aqui, ó. Filha, tu leva aonde? Ó a sinuca de bico dela. No templo tu não entra e no monte Deus não recebe. É isso que ela está querendo dizer. No templo eu sei que eu não posso entrar. E no monte sei que Deus não vai receber. Por que Deus não vai receber no monte? Porque Deus não divide altar quando ele tem altar legítimo. O mesmo altar que tem lá em cima do monte, lá em Samaria, é altar que está do lado de Moloque, é altar que está do lado de Baal, é altar que está do lado de Azera. E Deus não vai dividir isso. Se Baal tem seus amantes, Deus não. Deus não se submete. A gente tem que entender, irmãos, adoração com Deus é um negócio muito sério. Se ele não for a prioridade, ele não aceita ser mais nada.
Não é que você coloca... A gente tem essa mania quando está pregando, né? De dizer assim para os irmãos, a gente coloca Deus aqui. Tipo, a gente dá para Deus 70%. Quem não dá para Deus 100% está iludido de que está dando alguma coisa. Porque se Deus não for prioridade, Ele não aceita ser nada. Se Ele não for primeiro lugar, Ele não fica.